Muito boa tarde a todos. Estamos de volta com o segundo dia do Painel Telebrasil 2021. Conectividade, inovação e investimento. O futuro do setor de telecomunicações certamente será resultado da estreita e necessária relação entre essas dimensões, sobretudo do ponto de vista dos usuários e consumidores brasileiros. Ou seja, a viabilidade da transformação digital que o Brasil espera passa fundamentalmente pelo bom equilíbrio e harmonia entre esses componentes. E é com esse tema que iniciamos o último painel de hoje, um painel especial, integrado totalmente por lideranças femininas, que será conduzido pela Daniela Martins, gerente de Relações Institucionais e Governamentais da Conexis. Muito boa tarde a todas, sejam bem-vindas ao Painel Telebrasil 2021. Daniela, é com você. Obrigada, Gustavo. Boa tarde a todos e todas que aqui nos acompanham. É um prazer imenso estar em mais um ano do Painel Telebrasil e moderando mais uma importante discussão. Os temas do debate deste painel são fundamentais e estão no dia a dia das empresas de telecom e de conectividade, mas também das políticas públicas. Essa sessão foi pensada para trazer uma visão multidisciplinar sobre as questões relacionadas à conectividade, ao cenário de inovação em serviços e tecnologias e à atração de investimentos para o setor de telecomunicações e para a economia digital como um todo. Por isso, a pluralidade dessa mesa é fundamental para que possamos explorar as diferentes vertentes desses mesmos temas em diferentes pontos de vista, mas que contribuem para que alcancemos mais inovação, investimentos e mais conectividade. É uma mesa que vai discutir esses grandes temas com grandes lideranças. E poderemos também estar destacando mulheres em posições-chave e de decisão no setor público e privado, com atuação em diferentes áreas das empresas de telecom. Vou começar com as apresentações. A Uana Matar é CIO da TIM e principal executiva da área de inovação e tecnologias aplicadas da empresa. Maria Tereza Lima é diretora executiva da Embratel e lidera uma área estratégica, a de soluções para governo. Ana Maria Naime é head de produtos da Oi Soluções e é executiva líder da área, que atende ao mercado empresarial. E Carla Beltrão é diretora de e-care da Vivo e comanda a área de atenção digital ao cliente da prestadora. Elas compõem a mesa ao lado da secretária de Desenvolvimento Econômico, Ciência e Tecnologia do Estado de São Paulo, Patrícia Heller, que também preside o Conselho Nacional de Secretarias de Ciência e Tecnologia e que já vai se juntar a nós nesse debate. Então, já queria começar esse momento riquíssimo que a gente vai ter aqui de discussão e já vou endereçar a primeira pergunta para a Maria Tereza. Maria Tereza, muito bem-vinda. Queria ouvir um pouco de você, como serviços públicos e governos podem se beneficiar do processo de digitalização. Boa tarde, Daniela. Boa tarde às companheiras que estão participando do painel. Boa tarde também a todos que estão nos assistindo. Eu queria agradecer o convite, é um prazer estar aqui com vocês. Para falar desse tema que eu gosto muito, né? Inovação é sempre apaixonante, né? E falar sobre governos nesse processo de digitalização, é evidente que os governos que se transformam e adotam processos mais digitais, eles têm benefícios que ficam muito claros para todos, né? De redução de custos operacionais, de oferta de serviços que proporcionem aos cidadãos uma melhor experiência e, por fim, um menor risco, inclusive um menor risco de corrupção. Para o cidadão, do outro lado, né, não há dúvida que o cidadão ganha em tempo, né, e economia de recursos, passa a resolver de forma rápida, sem onerar, sem transporte, sem ficar horas numa fila. Então, quer dizer, é um ganha-ganha para todos os lados, né? Recentemente, o Ministério da Economia divulgou que só com serviços que já foram digitalizados até agora no Brasil, né, na esfera federal, o governo obteve uma economia superior a 3 bilhões de reais no ano. Quer dizer, isso mostra o potencial enorme da digitalização e da transformação digital do governo. E esse ganho ele é dividido entre sociedade e governo. Também um outro dado interessante, né, que o Ministério da Economia ressalta, é que a cada R$1 investido em conectividade, gera
R$ 18 como retorno. E aí eu entendo que as nossas empresas de telecomunicações têm uma contribuição muito relevante. O nosso setor, desde a privatização, investiu mais de R$ 1 trilhão, expandindo infraestrutura, fazendo chegar a mobilidade a todos os cidadãos. E com isso, assim, hoje, 99% da população brasileira está em algum local que tem cobertura de celular e pode, através do seu smartphone, acessar pela internet móvel serviços públicos de qualidade. Então, assim, essa entendo que são os grandes ganhos para todos os lados, onde nós, da Embratel, temos procurado atuar para contribuir para que essa transformação aconteça de forma muito rápida. Tá? Muito bacana, Maria Tereza. Acho que você trouxe um gancho para que a gente possa discutir realmente qual é o papel do investimento e a gente fazer essa conexão entre investimento e conectividade, seja do lado do investimento estatal, mas também seja do investimento privado, e que muitas vezes a gente acaba não reafirmando a importância disso, não só dentro do business, mas também da política pública de conectividade que o setor faz, né, ao encontrar essas oportunidades de negócio, melhorar a conectividade da população. Queria aproveitar e dar agora as boas-vindas à secretária Patrícia Ellen, que se junta a nós aqui no nosso debate. Secretária Patrícia Ellen, muitíssimo bem-vinda à nossa discussão. Então, já queria aproveitar, assim, a senhora aqui conosco, para já fazê-la uma pergunta. A gente está fazendo essa discussão aqui entre várias cabeças pensantes e lideranças empresariais. Acho que a senhora, com seu olhar de governo, vai nos trazer uma perspectiva muito interessante ao a gente poder entender como a transformação digital está ligada à atração de investimentos e desenvolvimento econômico na visão da senhora e do governo de São Paulo. Bem-vinda. Obrigada, Daniela. Sem formalidade, por favor, aqui você. Primeiro, eu queria cumprimentar a todos aqui presentes. Até fico muito feliz, né, porque nós temos aqui 4 panelistas e você como moderadora, que são mulheres, né? A Ana Matassi, a Ilda Tim, a Maria Tereza, diretora executiva da Embratel, a Ana Maria Naime, head de produtos da Oi, a Carla Beltrão, diretora da IKEA da Vivo. Eu confesso que eu participo de muitos painéis de tecnologia, né, como secretária de Desenvolvimento Econômico, Ciência e Tecnologia de São Paulo, e é muito raro que nós tenhamos tantas mulheres nos painéis. Acaba acontecendo que às vezes tem um painel com 20 pessoas, são 20 homens, eu sou a única mulher. Semana passada teve o recorde disso, falei, gente, não é possível, né? Então, estou muito feliz, parabéns aí pela iniciativa de vocês. O tema é muito importante para a gente, pelo olhar de desenvolvimento econômico, em vários aspectos: atração de investimentos, combate de desigualdades e melhoria da gestão dos recursos públicos, né? Então, são 3 olhares diferentes, mas igualmente importantes: crescimento econômico, inclusão e eficiência do uso dos recursos públicos. E a tecnologia, ela é uma transversal presente em todos eles, né? A gente, hoje, o Estado de São Paulo, trazendo alguns dados, é responsável por 80% dos investimentos de tecnologia de ponta de todo o Brasil. Hoje, também, com o meu chapéu de presidente do CONSECT, Conselho Nacional, secretário estadual de Ciência e Tecnologia, tem uma outra preocupação, que o orçamento do Estado ele cresceu 1/3 em valor absoluto nos últimos 2 anos, desde o início da nossa gestão. O governador João Dória acredita muito na área e tem aportado mais recursos, enquanto que o orçamento nacional reduziu para 1/3 do que ele era 2 anos atrás. Então, eu vejo o desafio que os outros estados estão passando. A gente viu também que a pandemia escancarou nossa realidade de desigualdades, que os países desenvolvidos, que estão tendo uma retomada mais acelerada, aumentaram seu investimento em tecnologias de ponta. Então, por isso que eu destaco muito esse ponto. E aí, com o meu chapéu anterior, antes de vir para o governo, né, eu era presidente de uma empresa de tecnologia na área de saúde, a Optum, do Grupo United, e cheguei a publicar um livro falando da revolução digital e o valor da aplicação de novas tecnologias, especificamente no caso da saúde. Mas, anteriormente a isso, eu participei da elaboração do Plano Nacional de Internet das Coisas. E ali, nós já estimamos que tecnologias bem aplicadas, e pegando só a internet das coisas, podem trazer um benefício em valor para a economia de até R$ 1 trilhão por ano, né? E como isso acontece? Com a aplicação nos principais casos de uso, nos principais ambientes, principalmente na área da saúde, cidades inteligentes, a agricultura, né, todo o conceito de tecnologia no campo, e a indústria, né, a manufatura avançada. E para isso,
nós precisamos entender exatamente quais são os problemas a serem trabalhados e buscar a atração de investimentos nessas áreas. Um caso bem concreto, que é recente e está funcionando muito bem, a gente trouxe essa parceria que é governo estadual, federal e o Fórum Econômico Mundial, nós trouxemos o centro da 4ª Revolução Industrial para o Brasil, tá? No sítio, no espaço ali do IPT, nosso Instituto de Pesquisas Tecnológicas, e há uma série de empresas trabalhando conosco nesse co-investimento para soluções avançadas de tecnologia. Eu vou parar minha introdução aqui, porque eu sei que o painel continua, e depois eu trago outros exemplos nas próximas perguntas. Perfeito, perfeito, secretária. Acho que a senhora mesmo, né, entrando um pouquinho depois, parece que a sua fala foi bem combinada com a da Maria Tereza, que a gente está falando exatamente sobre esse cross da importância do privado no público e como o investimento também, ao atrair investimentos privados, pensando também em catalisar desenvolvimento, gera a melhor potência para o desenvolvimento não só dos negócios, mas também da população. Então, eu acho que a gente teve um ótimo começo e, como a gente tinha falado no início, esse debate multidisciplinar, passando por diversas áreas, vão ter um objetivo comum. Então, vai ser muito bacana a gente acompanhar em como cada um dos vieses que vocês vão trazer aqui, o desenvolvimento, o desenvolvimento econômico, a inovação, a conectividade vão estar sempre nos encadeando nas respostas. Então, Auana, minha próxima provocação aqui é para você. Queria saber como as operadoras de telecom estão se ajustando à necessidade de transformação para uma atuação centrada em conectividade e na oferta de serviços digitais. Bem-vinda. Não sei se perdemos a Auana. Eu vou, então, por enquanto, passar a próxima pergunta, então, para a Ana. Ana, bem-vinda também. Um prazer estar aqui contigo. E queria ouvir também, agora, um pouco do lado da sua perspectiva e sua experiência, né, dentro do mercado, um pouco sobre a demanda do mercado corporativo. Então, a gente tem acompanhado, né, que ela deixou de ser apenas por conectividade e hoje a busca também é muito centrada em soluções digitais. O que isso mudou na atuação do setor de telecom, na sua opinião? Bom, primeiro, muito obrigada, é um prazer estar aqui, né, conforme minhas colegas disseram, participar de um painel feminino e falar de inovação. Acho que é uma junção muito saudável, né? Então, vamos lá. As operadoras nos últimos anos elas já vêm expandindo em oferta de TIC, né? Todas as operadoras têm com esse movimento acontecendo já nos últimos anos. Isso porque as empresas cada vez mais estão demandando soluções digitais. Na Oi, nosso grande foco é a gente ter um portfólio muito robusto de soluções de TI. Então, a gente tem feito uma transformação muito grande dentro da companhia. Nós temos hoje, a gente tem crescido muito o portfólio de TI, com soluções, com famílias de cloud, big data, IoT, segurança, serviços gerenciados, serviços profissionais. Então, a gente cresceu a quantidade de família e produtos dentro dessas famílias, justamente para a gente conseguir entregar para os nossos clientes o que antes a gente só entregava a conectividade, a gente entrega hoje a conectividade com a aplicação. E nesse ponto, as teles têm uma grande vantagem frente aos integradores de solução, porque a gente tem a conectividade, a gente já oferece a conectividade para os nossos clientes. Então, a gente consegue oferecer uma solução completa. Então, o que antes era somente conectividade, agora a gente amplia para soluções digitais. Isso tudo a gente consegue fazer isso dentro da Oi, né, de uma forma tão rápida, tão consistente, tão robusta, crescer esse portfólio de TI, porque a gente criou também um ecossistema de parceiro para nos ajudar nesse desenvolvimento e nessa entrega dessa solução. E esse ecossistema de parceiro também me permite eu conseguir fazer uma capacitação, treinamento do meu time, porque essa venda é consultiva. Quando a gente fala de soluções digitais, você não tem um one size fits all, você não tem uma solução para o mercado de varejo que vai atender todos os mercados de varejo. Você tem que ter uma capacidade de customizar, de entregar uma solução fim a fim para esse cliente. Então, necessariamente, você precisa ter, uma venda consultiva, você precisa ter um time capacitado, um time certificado, que te permita entregar essa solução mais completa. E é isso que a gente tem investido muito, e tem focado muito nos últimos tempos. Época de pandemia, aumento de soluções de cloud, de serviços em nuvem, serviços gerenciados, segurança cibernética se tornou um grande viés pelas ameaças constantes e cada vez mais sofisticadas, né? Então,
todo o mercado ele é muito digital hoje e a segurança cibernética ela é hoje um problema central. Então, a gente vem procurando sempre, dentro da nossa atuação aqui, conseguir oferecer soluções digitais com conectividade. Vale ressaltar que a gente tem uma capilaridade muito grande e isso nos ajuda, porque conseguimos abordar a extensão do Brasil, né? Mas de forma a sempre oferecer soluções que não deixam mais ser só a conectividade. A gente precisa, de fato, entregar customizações e soluções digitais aos nossos clientes. Ana, é muito interessante quando você coloca essa questão do desenvolvimento de parcerias como estratégico, não só no olhar no tempo, né? Acho que o olhar no tempo é uma demanda que, acho que a conectividade foi um ensinamento para nós do setor de telecomunicações que passamos por essa disrupção desde a privatização, da mudança dos nossos modelos de entrega, mas o pensamento em parcerias, acredito e acho que pela sua fala ficou muito claro, nos gera novas oportunidades de negócio. Então, eu acho que isso, somado ao olhar no tempo e ao olhar de futuro e da vanguarda que a gente pode oferecer em produtos, traz exatamente novas oportunidades, inovações e novas soluções para investimento. Então, muito bacana essa primeira fala de abertura sua. Obrigada, Ana, e vou seguir aqui para a gente conectar, acredito que também de uma forma muito interessante com a próxima pergunta que eu vou fazer aqui para a Carla. Carla, muito bem-vinda. E queria entender, né, você que é da área do e-care, queria saber um pouco mais de qual maneira os consumidores estão interagindo hoje com as empresas de telecom e o que mudou nesses últimos anos. Olá, boa tarde a todas vocês, a todo mundo que está aqui conectado com a gente hoje. É um prazer para mim estar aqui, muito obrigada pelo convite. Eu sou responsável pela área digital aqui na Vivo, então a gente respira a dor do cliente, a necessidade do cliente para poder traduzir isso em jornadas digitais. E a gente percebe que o consumidor está super conectado, e ele já estava conectado muito antes da pandemia. Então, a gente tem um índice aqui, que acho importante dividir com vocês, que a gente chama de share digital, é a representatividade nos canais digitais no atendimento ao nosso cliente hoje, né? E para vocês terem uma noção, hoje de cada 10 clientes que têm alguma razão para falar com a Vivo, todos os meses, 7 deles fazem através do aplicativo. Então, a gente já tem um índice de penetração nesse share digital de 70%, e é um índice que vem crescendo ano contra ano, a taxa de 10% a 15%. Os clientes preferem a interação digital. Óbvio que após a pandemia a gente teve uma aceleração, mas a gente já estava bem consolidado. Hoje a Vivo ela tem uma série de canais digitais e cada vez mais se preocupa em colocar essa funcionalidade para o cliente buscar e se autoatender, porque é assim que o cliente faz com qualquer outra indústria do mercado. Então, é assim que ele pede comida, é assim que ele explora o entretenimento, é assim que ele explorou a sua área de saúde durante a pandemia, e muitos deles ainda optam por continuar com telemedicina nas consultas, e acredito fortemente que muito do que a gente adquiriu nessa pandemia vai ficar como um legado positivo de novos hábitos, e é nisso que a gente tem que estar sempre atento. Hoje, através do nosso aplicativo, a gente tem 19 milhões de usuários conectados, únicos, todos os meses, buscando as nossas funcionalidades de 4 a 5 vezes no mês. Isso gera um volume de 270 milhões de transações feitas somente no aplicativo. Além do aplicativo, a gente tem a nossa inteligência artificial, que é a Aura. A Aura está presente dentro do aplicativo da Vivo. Ela também ajuda o cliente a resolver a navegação no aplicativo, indicando aonde ele pode buscar a funcionalidade A ou B. E ela também está no nosso call center. Então, quando o cliente opta por ligar no call center, a Aura o recebe, tentando resolver aquela dor, aquela questão do cliente, antes mesmo dele falar com o nosso atendimento humano. E também está no WhatsApp, que é um canal super penetrado, mais de 99% da população tem o aplicativo instalado e usa todos os dias, e não tinha como a gente também não estar presente nesse canal. Esse é um conjunto de canais digitais que a Vivo oferece, e o que a gente percebeu é que a gente já estava nesse caminho de transformação há um tempo, então foi muito bem-vindo a gente estar super posicionado para atender toda essa demanda que surgiu na pandemia, porque da noite para o dia ficamos sem lojas e tivemos que nos resolver com a infraestrutura que a gente já tinha nos canais digitais. Para vocês terem uma noção, o cliente busca de tudo, né? Desde uma recarga até compartilhar uma internet, que é feita através do app,
e até explorar o programa de relacionamento que ele tem com a operadora. Então, acho que hoje já é parte da vida dos clientes. Eles já estão conectados, isso não tem mais volta. Ainda bem. Carla, muito interessante essa perspectiva que você trouxe, que inovação está no DNA do setor de telecom, né? Mas eu acho que estar no DNA e possibilitar mais e melhores produtos, e melhor ainda, né, uma melhor relação de qualidade na relação com o nosso consumidor, eu acho que vai em encontro talvez com que seja o ideal, né, de você conectar para inovar, você inovar para conectar, e em ambos os caminhos você gerar melhores produtos e mais qualidade. Então, quando a gente está unindo essa mensagem, vendo que o setor está imbuído em chegar lá, a gente vê que a gente está trabalhando não só com melhores estratégias e produtos, mas também com um propósito que eu acho que é o mais adequado. Então, muito bacana essa também sua fala inicial, queria agradecer, e retomamos o contato aqui com a Ana, que também vai participar aqui nesse nosso debate, nessa nossa primeira rodada, né, a de abertura, e a gente queria saber um pouco, Ana, de você, como é que as operadoras, do seu ponto de vista, estão se ajustando à necessidade de transformação para uma atuação centrada em conectividade e na oferta de serviços digitais? Muito bem-vinda novamente. Obrigada, Dani. Obrigada aos colegas que estão aqui. Prazer estar com vocês aí, alguns que a gente já não via há algum tempo. Bom, acho que a gente comentou aqui no início do painel, né? Eu acho que o setor de telecom, ele sempre foi um setor muito intensivo em investimento. Né? A gente sempre, desde o momento da privatização, esse foi um setor muito intensivo em investimento, um foco, de fato, muito na criação da conectividade, né, em alcançar, em prover essa conexão básica, né, como a Teresa colocou, a gente não mediu esforços nos últimos anos para isso, é uma dinâmica do mercado que a gente vê se concretizando cada vez mais e bem estabelecida, né? A gente tem hoje todo mundo com acesso, né, e através do seu smartphone conseguindo resolver suas demandas, né, seja de umas demandas diretas com as operadoras, sejam outras demandas como pedir, né, comida em casa, enfim, fazer um curso, né. E, então, acho que nesse último ano e meio, o que a gente traz de maior alavanca aqui não foi, de fato, esse investimento na conectividade, sabe, Dani? Acho que foi uma mudança na perspectiva. Então, esse foi um setor que sempre investiu muito. A transformação e a orientação ao cliente, ela sempre esteve ali, né? Ela sempre esteve. Então, quando a Carla coloca aqui, na questão dos serviços de autoatendimento, então isso foi algo que, por exemplo, na TIM também a gente investiu muito, né? No aplicativo, na Thaís, que usa a inteligência artificial para resolver as demandas do cliente, seja via telefone, seja via WhatsApp, seja via chat, né? Na criação das plataformas de autosserviço, onde ele consiga se resolver ali, não necessariamente depender de um atendimento ou de uma loja. E aí, no último ano e meio, a gente viu claramente, né, inclusive fomos considerados aí serviço básico, a gente viu que existia uma dependência muito forte daquele serviço, que ia muito além da conectividade, mas que ia no fato mesmo de você suportar o dia a dia, né, da população. Então, ali naquele momento, e eu acho que a gente vem evoluindo isso muito bem, a gente quebrou um pouco o paradigma do ser voltado ao cliente para usar essa plataforma que são, né, as operadoras para criar esses serviços conectando o ecossistema, né, de parcerias, criando a inovação para resolver os problemas, né, as demandas reais da nossa população, né. Então, a criação de parcerias que surgiram no último ano e meio, a criação de novos serviços que antes não eram pensados, né, plataformas de educação, eu acredito que isso tem evoluído muito e que vai evoluir muito mais, né? Então, acho que essa é uma quebra que a gente teve de paradigma e uma aceleração dentro do mercado que não se volta atrás, né? A gente tinha muita crença também de que, né, certas parcerias ou foco em algum investimento era algo que demorava mais para ser discutido, e hoje em dia a gente vê isso de uma forma muito mais concreta, né? Então, através do serviço de telecomunicação, dessas parcerias, a gente conseguindo levar a educação para a população, serviços bancários, né? O entretenimento, então acho que tudo isso faz parte desse novo momento, né? Então, muito mais que uma transformação digital, acho que a gente está fazendo uma revolução digital mesmo na sociedade, né? Ana, eu acho que, não sei se foi programado, mas parece que a sua fala realmente foi um wrap-up, né? Foi uma tomada final de muito que a gente ouviu aqui
das nossas painelistas. Eu acho que pensar em telecom hoje é pensar talvez na estrutura da sociedade, né? Quando a gente fala em telecom, a gente fala em infraestrutura, e eu acho que a sua fala, ela resume, né? A gente está, de fato, sendo fundamental para a maior parte dos serviços, e os investimentos que o setor vem fazendo são a demonstração dessa capilaridade de serviços que são oportunidade e que também são um desdobramento da conectividade na vida das pessoas. Então, acho que essa nossa primeira rodada de conversa é muito interessante para que a gente entenda, né? Independentemente de setores de empresa ou até de governo, aqui ouvindo a secretária, a gente tem esse core comum, né? Pensando em como essa infraestrutura ela revoluciona a sociedade, ela facilita a sociedade e como esses investimentos são super importantes e fundamentais para o desenvolvimento da economia. E aí vamos começar esse nosso segundo bloco de perguntas, a gente vê se a gente consegue vencê-lo e ainda talvez fazer um terceiro, mas queria voltar então a você, secretária Patrícia Ellen, aqui, aproveitar a sua participação e entender, né, a senhora falou que tinha um pouco mais de dados para dividir aqui com a gente, então ouvir um pouco mais dessas iniciativas que estão sendo buscadas para fomentar o processo de transformação digital na economia e também já vou emendar com mais uma pergunta. Como é que o setor público e privado podem trabalhar de maneira coordenada para o desenvolvimento desse ecossistema digital focado em inovação? Muito bem. Bom, acho que primeiro eu mencionei um pouco da seriedade do investimento, o fato do governador João Dória ter garantido um aumento de orçamento em valor absoluto também. E o que a gente tem feito com isso? Criado oportunidades para que as startups e os institutos também se aproximem desse ecossistema de inovação, que as grandes empresas elas já estão nele, é muito natural, as universidades também. O que a gente percebeu no início da nossa gestão foi que as pequenas empresas e os institutos de menor porte tinham uma dificuldade maior de estarem conectados nesses ecossistemas. Então, nós lançamos em parceria com a FAPESP um programa chamado Ciência para o Desenvolvimento. Nesse programa, todas as secretarias de Estado trazem seus principais desafios e o edital é lançado de uma forma que a gente desenhe programas onde universidades façam parcerias com empresas, institutos e startups. Então, na inscrição, esses 4 atores precisam participar. Nós temos o primeiro edital foi de mais de 100 milhões, nós temos um edital aberto agora de 80 milhões, né, expandindo infraestrutura de conectividade nas zonas rurais, apoiando diretamente financiamento e internacionalização de startups, mas com novas tecnologias. Nós também fechamos uma parceria com o Sebrae para aumentar o valor da linha do PIP, né, que é o nosso programa de investimento não reembolsável, né, então é fundo perdido para as startups, empresas com até 250 funcionários, e são 150 milhões de reais destinados através dessa parceria para startups de base científica e tecnológica em todo o estado, com a expectativa de financiar pelo menos 200 empresas, e é outro edital que está aqui sempre rodando. Nós também criamos um programa de aceleração das startups com fast track para acesso direto ao PIP e aos nossos programas de microcrédito. Lançamos agora, há 3 meses atrás, o programa Cidades Inteligentes, onde nós também estimulamos os municípios a fazerem um autodiagnóstico de maturidade tecnológica e, com base nisso, criarem programas de planejamento para gestão inteligente. Um investimento de 15 milhões de reais, o IPT, nosso Instituto de Pesquisas Tecnológicas, faz o trabalho, e nós também fazemos investimento direto na iluminação inteligente e digitalização dos serviços aos empreendedores. Esses são alguns exemplos de programas que nós estamos rodando, além do que eu mencionei, o Centro da Quarta Revolução Industrial e o próprio desenvolvimento dos nossos parques tecnológicos, incubadoras e todo o sistema de inovação. Nesse sistema, nós estamos alocando recursos, chama SPY, né, nosso Sistema de Inovação Paulista. O governador aprovou tanto para o PATEM, que é para os parques tecnológicos, quanto para o SPY, um aporte adicional para planejamento e investimento em infraestrutura básica nesses parques tecnológicos em todo o estado. Então, são exemplos de programas e todos eles envolvem iniciativa privada, porque o nosso modelo de co-investimento é muito importante. E o último que eu queria lembrar é do IPT, o Instituto de Pesquisas Tecnológicas. Eu fui lá semana passada, tenho visitado pelo menos uma vez por mês, mas eu fiquei impressionada de ver assim, como durante a pandemia a gente acabou acelerando muito esse processo de trazer empresas para dentro do IPT. O IPT ele já tem empresas clientes, tem 40 centros de desenvolvimento, é dentro ali do campus da USP, né, com uma saída para a Avenida Escola Politécnica, na cidade de São Paulo,
E nesse primeiro semestre de 2021, somente nele aqui, nós tivemos a confirmação de mais de 10 empresas que mudaram todo o seu departamento de pesquisa para dentro do IPT. Então, acho que, além dos investimentos que eu mencionei, tem esse investimento prático, onde os pesquisadores do IPT trabalham diretamente com os funcionários das empresas. Então, nós tivemos empresas como a 3M, como a Kimberly-Clark, a Granbio, o Bernardo Gradin, que é o CEO, ele está agora despachando direto de dentro do IPT. Chega de bicicleta ali, né, porque tem uma floresta lá dentro, é um lugar lindo, mas foi muito bonito ver a mudança. Agora o BTG está investindo na primeira faculdade de liderança e tecnologia também lá dentro, e hoje a gente está com um pipeline de mais de R$500 bilhão de empresas investindo em pesquisa e desenvolvimento dentro do IPT. Então, acho que convido todos vocês para fazerem uma visita, mas acho que é um exemplo bem legal ali, onde todo mundo se juntou, até porque, gente, laboratórios como a gente tem lá, por exemplo, de Bionano, grande porte, a gente não tem um modelo de custo-benefício que justifique, cada empresa tem o seu. Então, o modelo de inovação aberta é exatamente esse, essa cocriação, a gente divide os espaços, né? E tem várias que eu ainda não estou autorizada a dizer, mas vamos ter mais lançamentos até o fim do ano, com esse modelo super legal, onde se compartilham os espaços, quem quer ter uma parte que é só deles também pode, mas se compartilha os técnicos também, né? Então tem uma sinergia de escala muito grande e que aumenta a nossa chance de ter novas tecnologias como referência global, né? Porque a nossa expectativa não é só ter empresa ali dentro, é a gente desenvolver novos produtos e serviços que são referências internacionais. Então, agradeço às empresas parceiras e reforço o convite para que novas empresas participem conosco também, mas esse modelo de inovação aberta acho que é o único caminho para a gente, de fato, entrar no mapa internacional de inovação. Interessante, secretária, quando a senhora traz essa questão de inovação por meio de parcerias, né? Acho que a gente está falando muito do que a gente discutiu também aqui na fala das colegas anteriormente e trouxe também um dos temas que eu acho que é uma das bandeiras que a gente vem discutindo, e acho que as empresas também podem usar como gancho também nas suas falas, o tema de cidades inteligentes, né? Como hoje a conectividade é um caminho para o desenvolvimento de inovação e novos produtos para pensar realmente numa melhor vida da cidade, utilizando os produtos de telecomunicações. Então, acho que a gente fala sobre parcerias, sobre inovação e sobre novas possibilidades de investimento. Então, acho que a fala aqui da secretária me traz mais uma discussão também para provocar a Maria Tereza, no sentido de como é que você está percebendo, Maria Tereza, a adoção de serviços e tecnologias por parte dos governos. Então, acho que a fala da secretária foi uma ótima provocação. E como é que você vê essa aceleração nos últimos anos? Bom, concordo com a secretária, né? Quer dizer, inovação é um processo que envolve colaboração entre iniciativa pública e privada, e sem isso, assim, não se avança. Falando especificamente sobre como eu vejo a inovação no governo, né? Eu estou há muitos anos nessa estrada e percebo claramente a evolução que nós temos nos últimos anos. E é muito interessante, porque essa evolução ela é muito mais percebida, às vezes, fora do país do que dentro do país. Né? Quando nós lemos os relatórios da ONU, OCDE, Banco Mundial sobre o nível de maturidade do governo nesse processo de digitalização, já se reconhece que nós já avançamos muito. Só que é uma jornada, então tem mais a avançar. Eu entendo que nós temos agora alguns desafios, né, de levar mais rapidamente o governo para a nuvem. Isso está acontecendo. Temos desafios grandes no sentido de proporcionar ao cidadão uma comunicação mais fluida, no sentido de ter uma possibilidade de atendimento por vários canais e que esses canais sejam integrados. Há uma possibilidade muito grande de avançar na questão de automação de processos. Nós todos aqui sabemos dos desafios orçamentários de todos os governos. Quem lê jornal aqui se depara com isso todos os dias. E o uso das tecnologias, seja para melhorar essa experiência, esse atendimento ao cidadão, seja para automatizar processos e, sobretudo agora, investimentos na área de segurança da informação, são muito relevantes e é o momento que eu enxergo que nós estamos no governo. E como é que nós nos colocamos? Né? Nós procuramos nos colocar como facilitadores desse processo de transformação, parceiros e facilitadores, porque, de fato,
já investimos em conectividade, avançamos com soluções e portfólio, mas agora é como apoiar, no meu caso específico, esse cliente de governo a fazer essa transformação de forma mais rápida. Então, nós assumimos esse papel de enabler aqui dentro da organização. E estamos agora olhando, né, o 5G aí chegando, e entendo que também o governo vai ter desafios grandes de adotar a tecnologia, avançar a internet das coisas, avançar no uso de analytics para desenvolver políticas públicas, e também nisso nós temos hoje diálogos muito interessantes, inclusive com São Paulo, somos também parceiros lá da USP, no Hospital de Clínicas também. Então, assim, tem um espaço bacana, e eu entendo que os governos estão se movimentando de forma rápida. Falta um pouco mais de colaboração no sentido, talvez, de integrar melhor todas as esferas, federal, estadual e municipal, né? Porque assim, nós precisamos evitar desperdício de recurso, duplicidade de registros de informações, duplicidade de desenvolvimento de sistemas. Então, há um campo de colaboração que eu entendo que também é muito promissor aí entre as diversas esferas do poder público. Perfeito, Maria Tereza. Eu acho que a gente conecta exatamente as possibilidades. Eu acho que o principal, né, coloca a luz sobre o que a gente já fez. A gente, né, tem uma das infraestruturas no Brasil mais bem avaliadas pelo Fórum Econômico Mundial. Então, é importante, sim, olhar para trás e ter orgulho do trabalho que já está sendo feito pelo setor de telecomunicações. Mas, como você bem colocou, a gente está recebendo o 5G daqui a pouco e uma nova janela de oportunidade se abre, tanto do ponto de vista de business, mas também em políticas públicas e do business também voltados para governo. Então, a gente tem um caminho já aberto, mas a gente ainda tem muitas mais possibilidades. Eu queria rapidamente abrir a palavra só para a secretária Patrícia Ellen, que a assessoria nos informou que você, secretária, tem um horário para sair às 18h15, então eu queria só deixar a palavra aberta para você fazer alguma consideração final antes de se despedir aqui do grupo. Muito obrigada, querida. Eu queria reforçar aqui o agradecimento pelo convite. Uma honra ter estado aqui com vocês, aprendi muito com todas aqui, e reforçar esse ponto, né, que foi mencionado aqui, porque, na verdade, todas as empresas que estão aqui são nossas parceiras também, no IPT, nas universidades, eu acho que isso, na FAPESP, nós temos vários programas juntos, e isso mostra que a colaboração é o que faz a diferença mesmo para que a gente consiga continuar evoluindo e, insisto, participar do ranking internacional de inovação, né? Porque o Brasil continua com uma posição muito ruim na percepção de inovação e passa exatamente por isso, da gente escolher algumas tecnologias que a gente vai ser referência global. Acho que a gente deu um grande avanço recentemente com essas parcerias cada vez maiores de empresas, com universidades, com institutos de pesquisa, mas, sem dúvida, podemos dar passos ainda maiores e reforçando, tanto Embratel, Oi, TIM, Viva, que são todos parceiros que mostram exatamente que não tem como nem para as grandes empresas, nem para as grandes universidades trabalhar de uma forma apartada umas das outras, e trazer os institutos e as startups junto, acho que potencializa ainda mais esse trabalho. Então, muito obrigada de novo e parabéns pela iniciativa. Muito obrigada, secretária, pela participação e também pelos conhecimentos aqui divididos com a gente. A gente te espera em outras oportunidades junto conosco. E aqui, então, vamos seguir com o nosso debate aqui, prestigiando também as nossas painelistas. E queria continuar aqui o debate com a Auana. Auana, a gente está discutindo aqui a evolução, né, do setor e como é que você enxerga, quais as principais mudanças você viu dentro das empresas de telecomunicação para esse processo de transformação e como é que você enxerga que as teles podem impulsionar o ecossistema digital? Bom, Dani, assim, as mudanças, elas vêm acontecendo há alguns anos, né? A primeira é a questão da gente acelerar o que a gente chama do processo de transformação digital, né? Isso vem acontecendo aí nos últimos 4 anos, de forma bem, acho que bem intensa em todas as empresas. Então, é algo que o setor avançou muito, né? Então, quando a gente fala da digitalização do atendimento, do processo de compra, esse foi um primeiro pilar. Isso vem acontecendo dentro das empresas, então tudo que a gente pensa digital primeiro. Né? Junto com isso, como a Tereza colocou, né, o próprio governo tem avançado nesse sentido da nuvem e as companhias também. Então, um dos programas, por exemplo, que a gente tem dentro da TIM é o programa de jornada para a nuvem. E por que isso? Né? Não é simplesmente um programa de tecnologia.
mas é um programa de tecnologia para viabilizar novas possibilidades de negócio. Sejam novos serviços para os nossos clientes, então, uma maior velocidade no atendimento, uma maior agilidade num processo de compra, a criação de novos serviços para clientes B2B, né? A integração de novos parceiros de forma mais rápida. Então, as operadoras, além de terem investido no tema da transformação digital, estão investindo também na revisão do que tem sentido ficar ali dentro e como se reposicionar no mercado para a gente conseguir continuar investindo, né? A gente tem um 5G chegando por aí, com o 5G chegando, a gente tem, acho que um novo momento, né, de serviços, de volumes de dados que vão ser gerados, e com isso, necessidades, né, de AI, como a gente colocou aqui, a criação de produtos para setores específicos. Então, a gente já falou de cidade inteligente, o agro é um mercado com muito potencial, telemedicina, todo o mercado de drones, né, a indústria X.0, né, que a gente está tendo por aí. Então, a gente precisa ali dentro do ecossistema da operadora entender aonde a gente tem que investir, aonde a gente tem que buscar parceria para a gente reinvestir no negócio e continuar com o ciclo de inovação, né? Porque o 5G é um leilão onde a gente tem a conectividade. Junto da conectividade, a gente tem aí um momento de transformação imenso da criação de novos serviços, e essa criação de serviços não vai ser feita pelas empresas de telecom sozinhas, né? A gente, de fato, está falando aí da questão de novas parcerias mesmo, até porque a gente começa a ter uma possibilidade de ir muito orientado à demanda do cliente. E aí, nesse sentido, né, além da gente falar da digitalização, do foco no investimento, a gente fala desse impulso das parcerias. Então, de fato, criar processos para acelerar a criação dessas parcerias, facilitar as parcerias, né, se posicionar no mercado dessa forma. Então, essa é mais um pilar. E o pilar das pessoas, né? Então, tem sido feito um investimento muito grande em trazer a competência para dentro de casa, né, em criar, fomentar isso com universidades, né, com programas para a gente acelerar esse conhecimento na sociedade, para a gente ter aí, de fato, não só a conectividade, a tecnologia disponível, mas pessoas para criarem produtos e serviços em cima delas, né? Então, acho que essa mudança já está acontecendo e tem se intensificado muito, principalmente por causa do nosso momento com a chegada do 5G, né, que está próximo. Amanda, acho que interessante né, quando a gente está discutindo no setor de conectividade, onde a gente está em inovação, acho que a sua fala atrás, né, inovar é olhar de dentro para fora e de fora para dentro. Então, é a gente ver oportunidades e trabalhar para elas, mas também dentro das próprias empresas fazer a nossa inovação para que a gente não só esteja preparado para o que vem, mas para que a gente antecipe. Então, essa vanguarda que o setor está trazendo, né, eu acho que esse olhar, tanto você, mas também as outras colegas estão já antecipando, né, o olhar do 5G não são as opções que a tecnologia vai dar, mas como a tecnologia pode também ser revolucionada pelos operadores de telecom que vão entrar nesse processo. Então, eu acho que é muito interessante que a gente pense que inovar, investir e conectar, de fato, eles são juntos uma matriz que as empresas estão trabalhando de forma estratégica. Então, muito bacana a sua colocação. E vou seguir o nosso debate aqui com a Ana. Ana, como é que você, né, como é que você acha que está acontecendo o processo de transformação digital dentro do contexto das pequenas e médias empresas? Até então, né, se tinha essa percepção que era uma coisa mais ligada para grandes corporações, como é que vocês têm enxergado isso e como é que vocês estão vendo essa transformação acontecendo nos mercados também de empresas pequenas e médias? Vamos lá. É interessante o ponto aqui que eu estava vendo a Maria Tereza comentando sobre a necessidade do setor público. E quando a gente fala de grandes empresas ou pequenas empresas, a gente tem dores muito parecidas. Então, no final do dia, a pandemia, ela trouxe algumas coisas muito comuns, seja para o mercado público, seja para o mercado privado, seja para grandes conglomerados, seja para pequenas empresas, né? Então, um dos pontos que é uma dor que é muito comum, que é um desafio hoje em dia, é, de fato, a segurança cibernética. Então, eu divido aqui em 3 grandes blocos, aqui quando a gente fala das preocupações das empresas em relação aos serviços digitais. Assim. Primeiro segurança cibernética. É um tema central, é uma dor central, seja do setor público, seja do setor privado, seja de grandes empresas, seja de pequenas empresas.
E por que isso? Porque a segurança cibernética, pelos ataques cada vez mais sofisticados, ele traz um risco de segurança não só referente à informação, mas um risco corporativo para a empresa. E o que é muito interessante é que, apesar das empresas reconhecerem e entenderem esse risco iminente, ainda mais agora tudo digital, a gente lançou em maio desse ano, em parceria com a consultoria da IDC, o INEXT, que é um índice de excelência em tecnologia e inovação, que avalia o grau de maturidade digital das empresas. Então, apesar de todo mundo reconhecer que a segurança cibernética, de fato, é um tema preocupante, uma dor comum, o que é interessante é que do índice, esse foi o índice mais baixo quando a gente fez essa pesquisa com as empresas. Ela teve um score de 40 pontos de 0 a 100. A gente conseguiu perceber que 36% das empresas só tem todo o seu ambiente monitorado e 18% não tem nada monitorado. Isso, é óbvio, se torna mais evidente quando a gente fala de pequenas empresas, né? E essa exposição, esse investimento, ele se torna mais eminente. Mas a gente vê grandes conglomerados que ainda não têm verba suficiente, investimento suficiente para parte de segurança cibernética. E aí, no outro bloco, outro foco principal de preocupação das empresas, que foi abordado também aqui pelas minhas colegas, é a necessidade de ambiente em cloud. Então, o mercado ele demanda, é primordial para atender a exigência do mercado, uma operação que seja uma operação segura em cloud. Por quê? Porque eu preciso ter as informações em nuvem, seguras, em tempo real, com o volume de dados que exige. Então, muitas vezes a gente tem projetos em edge, justamente para diminuir a latência. Então, é absolutamente importante, é fundamental dentro da digitalização, soluções em cloud. E aí, essas soluções em cloud não é simples você pegar uma infraestrutura de uma empresa e transformar tudo em nuvem. Você precisa necessariamente de uma consultoria para fazer essa jornada para a nuvem, para ajudar o cliente a construir essa arquitetura. E o terceiro bloco, como uma preocupação, é a oportunidade, ou seja, a digitalização sempre traz oportunidade, é aumento de produtividade. Então, se eu quero ter aumento de produtividade, soluções, como a própria Ana comentou, né, de inteligência artificial, chatbot, omnicanalidade, elas permitem que as empresas sejam muito mais, tenham seu investimento com um retorno mais rápido. Soluções de Wi-Fi, eu dou um exemplo aqui, um produto que a gente lançou recentemente, que é o Wi-Fi 6X, que a gente usa a rede Wi-Fi com uma plataforma super robusta de analytics. A gente consegue entender qual é o mapa de calor, onde o cliente está, dentro e fora, como é que você consegue abordar, você consegue customizar o atendimento desse cliente, concentração das pessoas na loja, que produto que ele procura mais, que local que ele fica mais. Isso tem um ganho de produtividade, de aumento de receita, e que a tecnologia permite, a partir do momento que você consegue consolidar todas essas informações e transformar essas informações num dashboard, uma oportunidade do cliente conseguir monetizar e atender melhor seus clientes. Então, as dores são muito comuns e o que diferencia muitas vezes é talvez a proporção, né, que você investe, mas é absolutamente importante que esses 3 blocos que eu mencionei aqui, eles sejam abordados aqui, seja numa grande companhia ou numa pequena empresa. Perfeito, Ana, acho que a gente conecta, né? E aí, trocadilhos salvos, mas assim, a conectividade de fato junta as preocupações. Hoje ela integra o backbone, eu acho, das empresas e governo, como você falou. Acho que hoje os serviços perpassam tantas camadas da vida das pessoas e também da rotina das empresas, e quando a gente fala em problemas, a gente fala em soluções, a gente tem que inovar pensando em todas elas de uma maneira equânime, consideradas, claro, as suas diferenças. Então, muito interessante que as perspectivas aproximam a todas dentro desse desafio. E, para seguir, você fez um gancho que falou um pouco sobre pandemia, as novas perspectivas que nasceram, novos desafios que nasceram, e queria chamar a Carla para discutir exatamente nesse contexto da pandemia ter mudado hábitos de relacionamento dos consumidores com serviços digitais. Então, queria ouvi-la. Inovar é mais importante ainda diante de toda essa velocidade que foi trazida de serviços digitais, de atendimento digital pela pandemia?
É essencial, né? A inovação, ela se tornou essencial. Não existe nada que a gente faz hoje em dia que a gente não inova. Nas coisas mais simples ela tem que estar. Então, as empresas não têm mais área de inovação, porque a inovação tem que estar no DNA dos executivos. Ela tem que estar em todas as áreas, em qualquer processo, do mais básico até aquele mais robusto, que vai chegar lá na ponta no cliente. A gente começou um processo de transformação digital, como já foi dito aqui, aos 4, 5 anos, a maioria das operadoras entraram nessa onda de transformação digital lá atrás, e aqui a gente deixou ele personificado na figura do nosso Digital Labs. Esse ambiente é um ambiente onde a gente propicia a inovação. Ele é um ambiente que convida as pessoas a passarem o dia lá para inovar. Ele foi pensado e construído assim. Tem área de descompressão, tem IoT alimentando as plantas, tem espaço completamente aberto, e o principal desse ambiente é a área que a gente construiu para ouvir o cliente. É aí que a gente tem os maiores insights de como a gente tem que inovar. É uma área completamente construída para fazer testes de usabilidade, para fazer entrevistas de profundidade. É ali que a gente sabe o que a gente vai colocar na nossa jornada digital. E a gente completa os insights que o nosso time tem. Então, ele é crucial, ele funciona como flagship aqui na Vivo para tudo que é inovação. E ele, através dele, a gente acelerou bastante todos os canais digitais e vamos continuar acelerando, porque os clientes querem muito mais. Os clientes querem entrar nas soluções digitais das operadoras e encontrar muito mais, e além do e-care. Nós estamos nessa jornada. A gente quer entregar muito mais valor para o cliente, seja ele através de uma oferta de uma outra vertical, de uma vertical de saúde, de uma vertical de educação, do nosso portfólio de serviços financeiros, do nosso programa de relacionamento, muito além do e-care. E é nessa pegada que a gente está rumo ao não cliente. É ali que a gente vai chegar. Para o não cliente chegar na Vivo de maneira 100% digital, dando uma alta 100% digital, sem ter que sequer entrar numa das nossas lojas. Então, não tem fim, a inovação ela é essencial, ela veio para ficar, não tem empresa que não fala sobre isso, grande, pequena, privada ou pública, e a digitalização só foi acelerada por esse processo que a gente viveu, mas ela já estava em curso há uns anos antes. Eu acho que você trouxe, acho que uma das principais mensagens que a gente transporta, né? Inovação somos nós hoje. Hoje não temos áreas, não temos produtos inovadores. Nós temos que ser um setor inovador e acho que a gente já vem respirando aqui pelas falas e conhecimento de vocês que somos um setor inovador e que esse talvez seja o básico de tudo que a gente está produzindo. Então, a inovação deixa de ser um plus para ser um insumo básico do trabalho aqui das operadoras de telecom. E eu queria, enfim, seguir para um breve momento de considerações finais de vocês. Vou fazer uma perguntinha motivadora, mas peço uma resposta na faixa de ser 1, 2 minutinhos para a gente também não se esticar muito. Então, vou seguir essa ordem que a gente estava fazendo anteriormente. Então, Maria Tereza, queria abrir e também fechar aqui contigo a nossa conversa de hoje. Como é que você está enxergando essa oferta de serviços transformando o segmento governamental, espaço para parcerias, e queria também que você fechasse um pouco com essa mensagem que você já trouxe um pouco na sua fala anterior, mas a importância de parcerias e essas mudanças dentro do business focado em governo. Bom, falando sobre a vertical governo, né, recentemente houve uma modernização nos processos de aquisição do governo, o que permite que governos contratem startups, o que era uma coisa super difícil, pela formalidade do setor público contratar startups. Então, isso hoje já é possível. E também permite o desenvolvimento de soluções inovadoras de uma forma, contratação de soluções inovadoras de uma forma diferenciada. Quer dizer, é uma regra nova que abre um espaço enorme para a inovação. Então, eu entendo que, falando sobre nós aqui da Embratel, nós estamos alinhados com esse propósito de inovação, nós nos organizamos em verticais, então nós temos hoje equipes que só tratam governo, poder público, saúde, educação, e o nosso propósito aqui é conectar essas entidades para que elas sejam mais produtivas, mais inovadoras e que elas ofereçam aos seus clientes finais os melhores serviços e a melhor experiência, com segurança, com privacidade e com parceria.
né, em regime de colaboração. Essa é a nossa visão e é a mensagem que eu digo, né, que eu deixo para vocês. Quer dizer, todos juntos podemos fazer muito mais, inovar muito mais e criar coisas incríveis que eu acho que hoje a gente nem imagina que possa existir quando nós olhamos aqui o 5G. Perfeito. Muito obrigada, Maria Tereza. Um prazer ter recebido você aqui. E seguindo aqui também para as nossas provocações com considerações finais, queria agradecer também ao Ana Matar por estar aqui com a gente. E uma provocação sobre inteligência de dados nesse contexto de telecomunicações, como é que isso está casado com inovação, sobre investimento, sobre conectividade, como é que a gente pode pensar nesse caminho também como uma proposta e também peço para você deixar uma mensagem final nesse encerramento. Bom, quando a gente fala né, a gente falou aqui, né, a conectividade é algo básico, algo fundamental. Então, em cima dessa conectividade, a gente vem criando outros serviços. E à medida que a gente faz isso, a gente empodera a sociedade, entendeu, Dani? E então, nesse momento, a gente fala aqui de uma nova revolução, né, da possibilidade de uma nova revolução com a chegada do 5G, pegando um pouco de tudo que foi falado aqui no painel hoje, né? Então, acredito que, através dessas parcerias, através da evolução dos serviços que são criados, né? E, com isso, o empoderamento de toda a sociedade, seja no uso de telecom, seja na criação de negócios a partir dos serviços de telecom, a gente tem um papel fundamental de transformação, né? Então, de fato, acho que nos últimos 15 meses já ficou bem evidente para todo mundo, né, o quão fundamental o papel das telcos. Eu acredito que agora a gente entra num novo modelo, onde a gente é responsável por ser a plataforma que conecta esse ecossistema como um todo, né? Alavancando aí a criação desses novos serviços, suportando, empoderando a sociedade, né, e transformando aí o nosso país. Ana, muito obrigada pela sua participação, também por ter... Obrigada a vocês pelo convite. Ter trocado bastante aqui com a gente, acho que com essa mesa de grandes líderes. E seguindo também, provocações e considerações finais com a Ana. Ana, como é que você enxerga hoje a resposta das empresas às novas demandas, às novas preocupações das empresas, como é que as soluções estão sendo pensadas? Vou deixar essa provocação também para suas considerações finais. Foi um prazer te receber. Muito obrigada pela oportunidade, eu sou uma entusiasta aqui do tema, então é um grande prazer estar aqui participando com todo mundo sobre inovação. As empresas estão todas sedentas, empresas que elas precisam desse apoio, seja, como eu comentei, seja no setor público, seja no setor privado. Então, e a transformação digital abriu um leque de oportunidades da gente apresentar coisas de fato muito inovadoras, com baixo custo, com boa resposta, com boa produtividade. Então, a gente está num ambiente muito propício, a gente está num momento muito propício, a pandemia nos permitiu fazer isso aqui como colaboradores, como cidadãos, a gente não tem mais fronteira, a gente consegue apresentar soluções muito específicas para segmentos, fazendo de forma consultiva. Então, existe um ambiente muito aberto, muito propício para que a gente consiga, de fato, acelerar essa digitalização. Sem dúvida nenhuma, é um caminho sem volta, ninguém mais pensa em soluções antigas. Eu acho que daqui para frente a gente vai ter cada vez mais a universalização dessas soluções digitais mais baratas, mais pulverizadas, mais acessíveis a todo e cada vez assim, entregando mais valor para o nosso cliente. Então, acho que esse é o grande ponto aqui. Muito obrigada, Ana, e foi um prazer também aqui te receber, e a gente sai com mais essas provocações para fechar aqui com a Carla. Carla, você também nos trouxe muito sobre esse olhar sobre o consumidor, né, essa experiência do usuário, então também queria te provocar nesse sentido, nesse encerramento. Como é que, a gente estava falando muito antes sobre a interação do cliente, como é que esse novo hábito de consumo, desses produtos digitais que as nossas colegas aqui trouxeram, essas novas soluções que estão sendo colocadas no mercado, como é que os hábitos de consumo digital também está mudando a operadora do lado de cá, como é que ela está se transformando para atender melhor. Também agradeço nessa provocação a sua participação. Obrigada, foi um prazer estar aqui com vocês hoje. Eu acho que essa aceleração que a gente teve por conta da pandemia
ela trouxe um desafio não só para as operadoras, né? Ela trouxe um desafio para todas as indústrias. As barreiras caíram. Então, as operadoras não vão trabalhar mais só no telco, assim como tem banco digital distribuindo MVNO. E é isso. E o cliente é esse. E o cliente vai ter todas as ofertas numa única jornada, numa única navegação. E vai chegar primeiro quem colocar o cliente no centro, quem tratar esse relacionamento de maneira contextualizada, personalizada, que o cliente se sinta adquirindo um valor nessa jornada, seja a empresa que for, de que vertical e de que indústria ela tiver. A gente não tem mais esse tipo de barreira hoje, e essa foi um grande avanço que a digitalização, a transformação digital trouxe para todos nós. Esse ecossistema, muito citado pela Uana, é um ecossistema digital de diversos negócios que várias indústrias estão colocando desde o seu ponto de partida. Então, não é um privilégio de telecom, não é um privilégio da indústria financeira, nem dos varejistas. Então, todos estão querendo encantar esse cliente, fazer com que a jornada seja uma jornada de engajamento, entregar valor para ele, fim a fim na cadeia, para que ele não tenha que buscar nenhuma outra indústria para encontrar esse valor. Eu acho que isso só vai fazer com que as empresas se provoquem, busquem a inovação em todo segundo, em tudo que fazem, e isso vai ser um ganho incrível para a sociedade, porque a oferta vai ser muito mais elaborada, vai ter muito mais sentido para aquele cliente, vai ser muito mais focada no target que a empresa destina àquele produto. A gente só vê ganho. Eu só vejo ganho nesse processo. Muito obrigada pelo convite mais uma vez. A gente agradece aqui, Carla, e faço questão de reforçar todas as nossas convidadas. Secretária Patrícia Ellen, que já esteve conosco, secretária de Desenvolvimento do Estado de São Paulo, a Uana Matar, CIO da TIM, Maria Tereza Lima, diretora executiva da Embratel, Ana Maria Naime, head de produtos da Oi Soluções, e Carla Beltrão, diretora de Care da Vivo. Vocês trouxeram para a gente uma aula não só sobre inovação como core do setor de telecom, mas como a preocupação do setor é estar sempre em gerar novos e melhores produtos, pensando antes e se reposicionando sempre da melhor forma possível. Acho que uma costurou das suas diferentes perspectivas esse olhar, e a secretária trazendo também como o olhar de governo, pensando em integrar em parcerias os trabalhos aqui das nossas operadoras, é promissor e a tendência, talvez, para os próximos anos, que já está sendo trabalhada no estado de São Paulo. Eu aqui, enquanto moderadora, aprendi muito, e tenho certeza que todo mundo aí do outro lado teve um prazer imenso em acompanhar essa discussão de grandes líderes do setor de telecom, e temos o prazer que nessa conversa tivemos grandes líderes mulheres aqui à frente dessa discussão. Então, Painel Telebrasil e Conexis agradecem vocês todas pela participação, e queria devolver ao estúdio. Gustavo, muito obrigada e boa noite. O segundo dia do Painel Telebrasil 2021 vai ficando por aqui. Em nome do presidente executivo da Conexis, Marcos Ferrari, agradeço nossos palestrantes, debatedores, patrocinadores e responsáveis pela qualidade de conteúdo que o Painel Telebrasil entrega a cada edição. Como sempre, muito obrigada também à nossa audiência, que esteve antenada desde cedo, acompanhando as atividades de hoje. Muito bem, Carla. Por fim, agradeço também os apoiadores institucionais do painel, fundamentais para a boa repercussão e alcance da nossa agenda. A BDI, Agência Brasileira de Desenvolvimento Industrial, a ABR Telecom, a Anatel, o BNDES, a Brasil Júnior, a Brascom, a UNIC-BR e ao CGI-BR. Nós encontramos vocês novamente na próxima terça-feira, 28 de setembro, último dia do Painel Telebrasil 2021. E lembrem-se, a programação completa do evento, incluindo os cursos sobre novas tecnologias e tudo o que aconteceu no painel nos dias 14 e 21, ou seja, hoje, você encontra no site www.paineltelebrasil.org.br, o mesmo que nós mostramos aí na sua tela. Importante, viu, Gustavo? Visitem também a agência Conexis, maior plataforma de publicações, notícias e informações do setor de telecomunicações, que está disponível no nosso site. Uma excelente noite a todos e até semana que vem.